Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20 de março de 2025, também conhecido aí como Dia Mundial da Rinha de Bêbado. Sabia que hoje é o Dia Mundial da Rinha de Bêbado? Por quê? Porque a rinha de bêbado foi inventada no dia 20 de março de 1947, na cidade de Wisconsin, no Texas, na Inglaterra. E por quê? Como que foi inventada, né? A rinha de bêbado. Tava ali, né, rolando as festas de São Patrício, e todo mundo sabe que as pessoas nesse dia aí se vestem de verde e bebem muita cachaça. Então, tava o clima perfeito, né, para uma rinha de bêbado, que é o quê? Pessoas vestidas de verde tomando muita cachaça. Na verdade, a cor da roupa é um pouco indiferente, estavam de verde por coincidência. E aí começou, né, dois bêbados ali a se enfrentar. Os nomes desses bêbados se perderam na história, mas eles estavam muito bêbados, começaram a se enfrentar naquela batalha linda, né? Porque a rinha de bêbado, ela é uma coisa muito, tipo assim, não tô falando de playboys muito louco de êxtase, pó e uísque com energético saindo na porrada numa balada. Isso não é considerado rinha de bêbado. A rinha de bêbado é aquela que é geralmente alguém que mora na rua, toma corote, sabe? A raiz mesmo, né? Aquela que você dá gosto de ver. Por que ela é boa? Porque não se acerta quase nenhum golpe. Já viu? Fica os bêbados, eles ficam dando soco um no outro, mas tá longe porque eles perderam a noção de profundidade, entendeu? Então fica ali dois bêbados, quase que fazendo sabe, air guitar, que os caras faz, finge que tá tocando guitarra, é quase que um air fight, porque fica os dois dando golpes um no outro, mas longe. E que nada a ver, né, cara? Mas por que hoje eu falei isso? Eu vou contar pra peraí que tá passando um trator. Caralho, foi tipo um corte, né? Pareceu que foi uma vinheta, mas foi um trator que passou do meu lado. Eu tô andando na terra aqui agora e aí, enfim, passou um trator aqui, né? Vocês ouviram. E por que eu tô falando de rinha de bêbado? Porque meu cunhado, que mora em Morato, ele postou um status no WhatsApp esses dias. E eu não vejo status do WhatsApp, né? Porque eu não sou velho, né? Que chama. Então eu nunca vejo. Mas aí minha esposa viu e aí ela me mostrou. E aí ele falou assim, mais um dia normal na favela, alguma coisa assim. Que ele mora lá em Morato, né? Nem mora na favela. Mora em Morato, não é favela. Enfim, aí ele pegou e postou e aí eu vi. Era uma rinha de bêbado com duas mulheres e um cara. E aí uma mina tava segurando e a outra no chão, assim, ó. Tipo um armlock, né? Uma técnica de jiu-jitsu muito avançada. E a outra batendo nele, mas, porra, claramente não machuca. E aí também eu tava hoje, cagando não, né? Tava no banheiro mijando sentado, que eu tenho esse costume aí de mijar sentado desde que eu comecei a lavar o banheiro. Eu mijo sentado em casa, né? Na casa dos outros não, porque não é eu que lavo o banheiro dos outros, isso é muito estranho. Não eu mijar sentado, mas eu lavar o banheiro da casa dos outros. Então, caralho, eu tô andando aqui, rapaziada, numa construção da nova estrada que estão fazendo perto de casa. E tem umas pegadas aqui no barro que eu acho que é só cachorro. Né? Seria muito mais interessante se eu falasse que parecia de onça, mas aí eu olhei bem mesmo assim e é só pegada de um caramelo. Mas de qualquer jeito é intrigante, porque tem umas pegadas num pedaço e some. Da onde ele foi para ali? Será que ele foi arrebatado? Porque quando Jesus voltar, as almas puras serão as primeiras a serem arrebatadas. E com certeza um cachorrinho vai ser arrebatado. Então acho que acabei de presenciar uma prova de que Deus existe. E ainda tem ateu por aí, não é mesmo? Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Enfim, eu tava mijando sentado e aí eu abri o Instagram e aí eu vi um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu achei muito engraçado, pô. É o tipo de humor que me pega. Sabe um bagulho também que é foda? Tá, que eu lembrei agora, que aconteceu essa semana? Que minha namorada tava dirigindo e ela tava vendo Rios. Aí ela começou a dar muita risada.
Aí ela falou, vou te mandar pra você ver depois, porque eu tava dirigindo. Falei, tá bom. Aí ela mandou depois. Aí quando eu vi o vídeo, eu achei engraçado, mas não pra dar risada. Sabe? Eu achei, tá bom. Aí ela falou, nossa, você não achou graça? Falei, não. Ela falou, nossa, nosso senso de humor é muito diferente, mas me saiu. Eu falei, não acredito que eu arrumei uma briga porque eu não dei risada de um vídeo. Não é possível que isso aconteceu. Aí depois eu descobri que desceu pra ela, né? Então não foi o vídeo, foi os hormônios. Mas eu que não tenho coragem de falar isso pra ela. Tá maluco? Ainda mais agora, né? Nessa fase aí, que as mulheres ficam meio... né? Deve ser muito louco, né? Esse bagulho. Tipo, você ter um período que todo mês você fica puto. Tá ligado? Tipo, talvez já tenha, né? Que é quando cai o salário. Que a pessoa ganha mal, ela fica puta quando vê o salário. É tipo uma TPM, né? Tensão pré... mensalista. Enfim, vamos parar de besteira, vamos falar logo. O vídeo, deixa eu terminar esse assunto. O vídeo é um cara que ele acha que ele é Uber e ele botou aquelas câmeras de bordo que vai filmando a rua e filmando a cara do cara, sabe? Aí ele tá andando na rua e de repente vem um cara correndo, que por acaso era um bêbado mendigo, eu acho, né? Tenho certeza. Mas parecia muito, tinha todos os trejeitos de um bêbado mendigo. Aí ele vem correndo e o cara atropela o carro. E aí mostra a cara do cara, o cara toma um susto. Aí ele atropela o cara sai voando. Plau! Aí dali a pouco aparece outro bêbado com um pau e bate no cara que tá caído. Entendeu? O cara foi atropelado, aí vem um cara e ele tava. Depois você percebe que ele tava vindo correndo e o cara já tava correndo atrás dele. Aí ele é atropelado e cai no chão. Em vez do amigo bêbado ajudar, ele vem e bate. Só que aí que você percebe como Deus faz certo por linhas tortas. Porque Niki, ele recebe a primeira paulada tal qual aquele, acho que é Barrabás, não, Lázaro, tal qual Jesus ressuscitou Lázaro com palavras, o amigo dele ressuscitou atropelado com paulada, porque na hora que deu a primeira paulada ele já levantou e saiu correndo de novo. E aí você vê que tá tudo bem, e aí mostra a cara do... A edição também foi muito boa, aí mostra a cara do Uber assim, ó, sem entender nada. Muito bom esse vídeo. Enfim, vamos falar de show, né, que é pra isso, que as pessoas pagam a internet. Ontem aconteceu o meu show número 502, eu acho. Foi aqui no Vila Portal Bar. E mais uma vez, a vida, né? Mostrando que eu fiz uma péssima decisão em largar meu emprego. Tá bom? Tipo assim, eu tô feliz de não estar fazendo mais nada. Sabe? Tô na fase de seguro-desemprego, né? Que chama. Aquela fase de ouro do desempregado. Que ele ainda tá na festa. E aí eu fiz o show ontem, eu falei assim, porra, se eu for virar comediante, eu posso produzir mais e tentar não voltar ao patamar que eu tinha enquanto eu tava trabalhando 12 horas por dia numa empresa. Mas pelo menos pagar minhas contas, pô. Eu não quero ficar milionário. Eu só quero, sabe, pagar minhas continhas. Então eu falei, acho que dá, né? Só que aí ontem eu fiz um show. Falei, não, agora eu vou cobrar ingresso, filho. Oxi, agora eu sou desempregado, que chama, eu não vou ficar fazendo show de graça, vou comprar ingresso. Aí cobrei ingresso. Aí ninguém foi. Na verdade eu vendi 15 ingressos, vendi acho que 12 ingressos, dei 3 VIP pra um amigo meu, né? Que é ele, a mulher e a sogra, mas a sogra não foi. Enfim, dei 3 VIP e vendi 12. Falei, 15 pessoas tá bom. Chegou lá, 5 pessoas compraram ingresso e não foram. E eu já tô pensando, lá na hora mesmo, né? Que eu acho que eu preferia não, eu preferi o dinheiro, realmente. Então vocês que não foram, muito obrigado, viu, pelo dinheiro de vocês. Não tem ressarcimento, não foi porque não foi, foda-se, tá bom? Enfim, mas o show de ontem foi um show muito esquisito. Por quê? Porque eu tenho um problema quando eu sei que as pessoas já me viram, entendeu? E ontem, das 10 pessoas que estavam lá, 3 nunca foram no show, sabe? Então eu não consegui fazer um show de stand-up normal. E aí, para ajudar, eu tive a brilhante ideia ontem à tarde de gravar batidas de bateria no meu celular e tocar música com um fundo de bateria
sabe? Me acompanhando. Só que eu pensei isso à tarde, 4 horas da tarde, eu tava baixando os bagulho. E aí começou o show 8 da noite, ou seja, não deu tempo de ensaiar. E a batida da bateria, não sei se vocês sabem, mas ela não te espera. Vai embora. Então, eu não sei se... Na real, eu acho que ainda não dá pra tirar como parâmetro, sabe? Eu preciso fazer de novo num show, assim, de verdade, pra eu saber se eu gostei ou não. Mas foi bem estranho. Mas foi bem surpreendente também, velho. E, porra, sei lá, eu me diverti, então é isso que importa, né? Na verdade, também as pessoas deviam ter se divertido. Mas aí, meu amigo, é igual quando num sexo, né? Num sexo heterossexual, o homem goza e a mulher não. A culpa não é do homem. Eles tiveram o mesmo tempo para isso, filho. Você que não se esforçou direito. Tá bom? Então é isso, sobre o show de ontem foi bem, isso, né? Bem decepcionante a questão da produção mesmo. Porra, fazer show para 10 pessoas. Tipo assim, podia ser pior, né? Podia, mas também podia ser melhor, pô. Enfim, é isso, sobre o show de ontem era isso. Eu queria continuar aqui a minha retratação a Francisco Morato, parte 2. Já começar citando, né, um comentário que tem no vídeo, que, inclusive ontem, o segundo vídeo que entregou bem assim de Morato, e esse foi 100% orgânico, eu nunca patrocinei ele nem nada, mas chegou a 100 mil pessoas ontem. Então, tô bem feliz aí, chegando bastante gente. Já tô com, acho que 14.300, eu acho. Então tá aumentando bastante. Esse vídeo aí é o que mais tá me dando seguidor, assim. E é legal, né? Você vê o número crescendo e tal. Não quer dizer nada, né? Você vê gente que tem 1 milhão de seguidor e não tá vendendo ingresso. Então, 14 mil não é nada, não quer dizer nada isso. Mas, de certa forma, quer dizer alguma coisa, né? Bom, tem 14 mil. Porra, 14 mil pessoas, gente pra caralho, hein? Já tô mudando de ideia, né? Na verdade quer dizer alguma coisa assim. Mas, enfim, tô feliz, né? Com esse resultado aí, porque todos os vídeos meus dão 2 mil, aí de repente um dá 100 mil, é muito legal. E aí, eu vi hoje um cara comentou um negócio que eu achei muito engraçado, que a mulher falou assim: amo minha cidade, não trocaria por cidade nenhuma. E aí um cara comentou assim: relaxa, cidade nenhuma se trocaria por Morato também. Ai, cara, achei muito engraçado. Eu falei, porra, aí não, né, bicho? Porra. Enfim, aí continuando aqui a minha retratação sobre Morato, eu queria falar o seguinte. Eu já falei no último episódio que Morato não é tão perigoso. Inclusive esqueci de falar um detalhe muito importante. Eu nunca fui roubado em Morato, mas a minha esposa já foi. E eu acho que eu esqueci de contar isso no último episódio. E o detalhe, né? Porque ela foi roubada assim, vou tentar me ambientar vocês. Morato, ele tem uma estação de trem e a grande maioria das pessoas de Morato trabalham fora de Morato. E aí é o que se chama de cidade dormitório, porque as pessoas saem para trabalhar em outro lugar de manhã e voltam à noite para dormir. No outro dia, repete a mesma coisa. Então tem um jargão, né, que se chama de cidade dormitório. E por muito tempo agora tem bastante gente que trabalha, inclusive aqui em Cajamar. Cajamar tem muita empresa logística e aí tem muita gente que trabalha aqui, então vem de ônibus ou vem de carro ou de fretado, né? Que também é um ônibus, não sei porque eu falei isso. Enfim, mas na época tinha menos ainda, tinha menos emprego aqui em Cajamar, então quase todo mundo trabalhava em São Paulo. Então a estação é um ponto muito central, assim. Então todos os busão de Morato, eles levam para a estação. E aí, bem nesse ponto central, a minha esposa estava voltando do trabalho um dia e ela trabalhava lá na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Então ela saía 6 horas do trampo, chegava em Morato 8 horas, porque ela tinha que andar até o metrô, depois pegar o metrô, depois pegar um trem, depois pegar não sei o que, ela chegava em casa quase 8 horas, 7 e pouco, por aí. Então já estava noite. Aí a gente morava numa casa de aluguel, bem em frente, para quem conhece Morato aí, não sei se é um ouvinte moratense,
mas eu espero que as pessoas ouçam, né, que eu tô me retratando com o Morato. Então, a gente morava numa casa de aluguel bem em frente ao batalhão da PM ali perto do Lacais. Que é como, para quem não é de Morato? Você bem de frente à estação, tem uma rua, né, tem um Bradesco de esquina, e aí essa rua sobe para perto de onde eu tô falando. E aí nessa rua, ou seja, bem a rua de frente à principal, de frente à estação, a minha esposa estava subindo, e aí chegou dois caras com uma arma que ela acha que talvez fosse de mentira, mas graças a Deus ela não sabe muito bem diferenciar a arma, né? Ela não é uma conhecedora de armas, graças a Deus, porque eu não sei se eu queria ser casado com uma pessoa que é especialista em armas. Enfim, você sabe, né, do que eu tô falando. Já falamos sobre TPM nesse podcast. Enfim, aí ela estava subindo a pé assim, ó, e aí veio dois caras, né, com esse simulacro, e aí falou, passa a peça. E ela falou, é o quê? Você tá falando em código, meu filho? Fala em português. Passa a peça. Você tá falando gíria? Eu nunca... Mano, nem existe essa gíria aí. Peça, chama peça de celular, celular de peça. Nem existe essa gíria. O maluco inventou a gíria e queria que a pessoa, numa situação de estresse, entendesse ele. E ela, o quê? Aí ele, passa o celular. Aí lá, tá bom. Aí foi lá e deu o celular. E aí aconteceu a cena que eu acho que não devia ter acontecido. Na verdade, assim, é o que devia ter acontecido, porque é isso que eu vou contar aqui, né? Mas eu consegui imaginar na minha cabeça uma cena, porra, é muito engraçado, porque o que aconteceu? Ela entregou o celular, o cara, um dos caras, que foi o que pegou o celular, ele tirou as havaianas e saiu correndo. Sabe quando você é criança e aí quando você quer correr rápido, você solta o chinelo? Ele fez isso, ele tirou as havaianas do pé, botou na mão, eu imagino ele colocando, sabe quando você abre a mão e enfia a havaiana entre os dedos assim, ó? Sabe quando você é criança e vai jogar a bola e você é o goleiro e aí você põe as havaianas nos dedos para espalmar a bola? Ele pegou e colocou assim, encaixou coisa e saiu correndo. E aí a minha dúvida é, o que ele pensou? Que ela ia correr atrás dele? De dois? Eles não precisavam da arma, é dois caras. Se eu ameaço uma mulher sozinha no escuro, ela já ia entregar. Mas não, os caras saíram correndo com o chinelo na mão. Então, eu nunca fui roubado, mas minha esposa já foi roubada lá em Morato. Mas não tô querendo dizer que a cidade é perigosa, tá? Não é isso. Inclusive, quando eu era pequeno, Morato, ele era muito mais uma cidadezinha pequena do interior, sabe? Rua de terra, era bem arcaico assim, do que perigoso mesmo. Aí depois, não sei se chegou a ser perigoso, assim. Teve um moleque, Daniel. Ele morava na... Não, peraí, Daniel... Peraí, eu tô pensando se é o Daniel que morreu ou se o Daniel é o irmão. Não, acho que o Daniel foi o que morreu mesmo. Ele morava na rua de trás da minha casa. Tipo, bem na reta da minha casa, mas na rua de trás, no quarteirão de trás, sabe? E esse acho que foi o único, assim, da vila... que eu lembro, pelo menos assim, que era meio, não era muito próximo, não era muito meu amigo, mas era, jogava bola junto, assim, e esse acho que foi o único que morreu, assim, por lá. E dizem, não sei se é verdade, mas dizem que ele virou traficante, tipo aviãozinho, sei lá, começou a vender droga por lá e usar também, e aí ele sabia onde guardava, e dizem que ele foi lá e roubou droga enfim, de quem vendia, né, sei lá, de quem. E aí mataram ele por isso, mataram perto da linha do trem. Não sei se foi esse o motivo, mas que ele morreu. Então, não, tipo assim, só foi um, pô. Não é que, nossa, que perigo, nossa, cidade perigosa. Pô, quantas pessoas tinha lá? Só um morreu, pô. Enfim, mas o que eu tava falando mesmo? Ah, tá, então eu queria continuar minha retratação a Morato. Como que é? Exaltando o povo moratense, tá bom? Tá próximo a fazer aniversário aí a cidade, acho que é dia 21 de março, que é amanhã, né? E aí eu queria exaltar o povo moratense na pessoa, né? Fazendo homenagem a notórios moratenses. E o de hoje é o Vando, ele apareceu aí em episódios anteriores, e que é o dono do Vandeck, que é um bar que eu fazia lá em Morato, que ele é meu amigo de adolescência. Eu ia falar de infância, mas acho que a gente se conheceu na adolescência. E o Vando apareceu um bagulho pra mim
que eu falei, porra, que orgulho ser amigo desse vencedor. Porque o Vando, como é que eu vou falar pra vocês? O Vando, ele virou empresário, né? Ele é dono de bar. E agora, ele abriu um pesqueiro gigante lá em Morato, chama Fazenda Espelhos d'Água. E aí apareceu pra mim os posts desse bagulho, que é lá em Morato. Ele tem um pavão. E na hora que eu vi, eu falei, não é possível. Não é possível que eu tenha um amigo que tem um pavão. Porra, um pavão. Porque a questão não é nem o preço do pavão. Porque às vezes não é caro um pavão. A questão é, onde é que vende um pavão? Sabe? Porque não dá pra você caçar um pavão. Não dá pra você pôr uma armadilha e pegar um pavão. Embora o pavão seja um bicho muito fácil de se pegar, né? Porque você, vamos caçar pavão. Pô, não é fácil achar, mas depois que acha, você sabe um lugar onde tem os pavão, você vai pra lá, porra, o bicho tem um rabo que ele abre, vira um leque parecendo a Nani People, gigante, colorido, reluzente. É fácil de achar, né? Não sei também de pegar. Eu nunca vi um pavão correndo. Mas enfim, não sei se ele caçou ou se ele comprou. De qualquer forma, eu achei muito impressionante. O cara tem um pavão, pô. E aí você tá falando assim, mas às vezes, empresário, quando você é empresário, fala assim, deve ter berço de ouro. E não, meu amigo, o Vando, ele era peãozão, pô. Inclusive ele teve 4 empregos. Eu arrumei 2 empregos pra ele. E os outros 2 é os mais engraçados, porque ele teve, na verdade só tem um que foi engraçado, né? Mas ele teve 4 empregos, né? Eu arrumei um pra ele na metalúrgica. Aí depois eu saí, aí ele ficou, depois ele foi demitido. Aí eu arrumei na transportadora. Eu saí, ele ficou, depois foi demitido. E ele trabalhou também na Matec, que é uma empresa têxtil que tem aqui perto vindo aqui para Cajamar, entre Morato e Cajamar. E lá só trabalhava moratense. Então todo moratense trabalhava na Matec. Se não trabalhasse em São Paulo, né? Então eram as 2 opções que tinha de emprego quando você estava fazendo 18 anos vai trabalhar em São Paulo, pegar trem cheio, ou trabalhar na Matec. Tinha muita gente lá e faliu, né? E eu não estou querendo dizer que faliu porque tinha muito moratense. São coisas, tipo, as 2 coisas aconteceram, mas uma não é causa da outra, tá bom? Então, tinha muito moratense? Tinha. Faliu? Faliu. Mas isso não tem nada a ver. Dizem que foi algum dos diretores que roubou. Você também, como os peão que trabalhava lá na máquina, ia saber de uma porra da informação dessa. Mas enfim, faliu, né? E aí eu queria falar o Vando uma vez, pra você ter uma ideia de como é surpreendente. Tipo assim, tô querendo dizer que é surpreendente ele ter sucesso. Porque ele sempre foi muito bom em fazer gambiarra, por exemplo. Sabe? Em fazer coisa mesmo. Ele falava, vou fazer aqui um estúdio na minha casa de música. E aí, meu amigo, ele pegava 3 madeiras e fazia mesmo. Pô, ele fez um estúdio na casa dele foda. Nessa época aí que eu tô falando, mano, o bagulho era louco, assim. Ele pegou a garagem, tinha um pé direito muito alto. Aí ele tacou umas madeiras assim, ó, atravessando a garagem, numa certa altura, e fez um piso de madeira. Aí, mano, ele colocou isolamento acústico, colocou um acrílico pra você do computador conseguir ver quem tava lá dentro gravando. Mano, ele fez um bagulho foda, tudo na mão. Então ele sempre foi bom com esses bagulho, mas ele também era um pouco burro pra outras coisas. Eu acho que todo mundo é assim, né? Tipo, Einstein era muito inteligente pra física, mas era amigo de nazista. Então ele também, né, nem sei se era. Mas o que eu quero dizer bota o Einstein pra petecar uma bola e bota o Neymar. Você fala, esse Einstein é um burro, não consegue fazer uma peteca direita. Agora bota o Neymar e o Einstein pra, sei lá, o que o Neymar faz melhor que o Einstein? Pra atrair a esposa. E aí você vai ver, meu amigo. Que inclusive tem uma teoria que é do Maurício Meirelles. Eu achei que era minha, mas depois eu lembrei que o Maurício Meirelles falou isso já. Que o Neymar é muito mais fiel do que todo mundo. Porque pensa só, você aí que é casado e nunca traiu sua esposa. Eu mesmo. Porra, ninguém nunca chegou oferecendo. Eu negaria.
Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, tipo assim, no ano, sei lá, 3 pessoas se oferecem pra você, pro Neymar, é 15 mil por dia. Então, o Neymar, quando você escolhe trair, aliás, quando você escolhe ser fiel, você escolhe negar outras patacas. Só que no seu caso aí, que tá me ouvindo, você, na real, não negou nenhuma. Entendeu o que eu quero dizer? Nós, o ser humano, o homem médio, ele não nega. O homem que trai, ele não nega patacas. Ele simplesmente, aliás, o que trai, ele vai atrás. Não é que a pataca chega e ele aceita. Não, ele vai atrás de pataca. Entendeu o que eu quero dizer? O Neymar não. As patacas chegam e ele nega. Aí quando ele aceita, das 15 mil ele aceita uma, ele vira um monstro. E na real, ninguém sabe se era o sósia, né? Tem isso aí, porra. É muito cômodo pro Neymar ter um sósia, né? Se eu fosse ele, eu falava que no 7-1, se bem que ele não tava, né? Ele se machucou. Mas ele falava, se eu fosse ele, eu falava não, quem se machucou e fez eu não jogar. Quer dizer, quem se machucou e não jogou e contribuiu pro 7-1 foi meu sósia, não foi eu não. Eu vou jogar tudo nas costas dele. Mas enfim, pra você ter uma ideia como o Vando era burro pra algumas coisas. Uma vez eu tô em casa lá, no MSN, aí, puf, Vando acabou de entrar. Aí ele pegou e falou, bora tomar cerveja? E aí eu falei, não é possível que eu tô lendo isso. Bora tomar cerveja. Detalhe, a cerveja tava escrito com S. Pensa na sua cabeça aí, cerveja com S. Não é estranho? Pois é, pô. E detalhe, nós tomávamos cerveja todo dia. Se ele escrevesse água errado, eu ainda ia entender. Ah, deixa eu contar um bagulho que aconteceu. Vou fazer uma parênteses aqui. Eu fui pro Ceará a semana passada, né? E aí aconteceu um bagulho lá que eu queria contar pra vocês, que foi o seguinte. Eu fui jantar, né, num restaurante. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, ele falou, pra beber. Aí a minha esposa gosta de tomar H2O limoneto, sabe? Aquele refrigerante de baixa caloria chamado H2O, que é H2OH, tipo H2O com ponto de exclamação, enfim, todo mundo sabe o que é isso, né? E eu achei que tinha no Brasil inteiro. Eu descobri que no Ceará até tem, mas tem gente que não conhece. E aí aconteceu uma das cenas, mas que parece que eu estou inventando. Mas eu juro pra vocês que isso aconteceu. Eu cheguei pro cara e falei assim, ele falou, o que quer beber? Aí eu falei, tem H2O? Aí ele falou, tem. Aí eu falei, tem aquela limoneto? Aí ele falou, hã? Aí eu pensei, talvez a limoneto não tenha no Ceará. Aí eu falei, não, pode ser H2O normal. Aí ele falou, tudo bem. E aí ele foi pra cozinha. E aí ele voltou com uma garrafa de água mineral. E aí eu falei, não é possível que ele achou que eu tô pedindo pela composição química da água. Aí eu falei, não, eu queria H2O, aquele refrigerante. Aí ele falou, não, H2O é água. Aí eu falei, meu amigo, eu sei que H2O é a fórmula da água, mas também mancada os caras fazem a porra do refrigerante, que o nome é a fórmula química da água. Mas, sério? Sério que é normal alguém chegar aqui e falar, eu quero 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio? É sério mesmo isso? Mano, sério, eu juro pra vocês, isso aconteceu. Aí veio outro garçom e falou assim, porque esse cara era novo, né? Aí o garçom veio e falou assim, é com gás que você quer? Aí eu falei, não, eu queria H2O refrigerante, pô, não água, pode... Aí ele falou assim, H2O? Aí eu falei, me traz uma coca. E aí eu tomei coca. E eu achei muito engraçado essa cena, pô. E eu juro pra vocês que aconteceu. E aí ele saiu e aí minha esposa começou a dar risada. Falei, mano, não é possível que isso aconteceu. Porque tipo, o cara não tava errado, né? Eu falei que era H2O, ele falou, tá bom, por acaso, nós temos. Só que também, se for levar o pé da letra, ele também tá errado. Porque pega uma garrafa de água e lê a composição. Meu amigo, tem manganês na água. Tem um monte de coisa lá. Então não é só também, ele não me trouxe também o que eu pedi. Ele não me trouxe 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então tem que ver, né? Mas enfim, voltando ao assunto, né, da exaltação dos moratenses. O Vando é esse cara que ele escrevia cerveja com S. E aí do nada, ele tem um pavão. Então parabéns ao povo
Ai, ai, cada defesa é pior que a outra. Você tá percebendo? Que eu não sei me defender, não sei me retratar. É, eu estamos a 0 dias sem ofender ninguém. Ontem eu tava no show e aí tinha uma mulher com a testa muito grande. Aí eu não aguentei, eu ficava olhando pra ela, a testa ficava refletindo pra mim. Aí chegou um certo momento que eu não aguentei e falei: moça, adorei sua testa, parece muito com a minha. E aí as pessoas deram risada. E aí eu falei assim, porra, aí o pessoal tipo meio que ficou rindo assim, aí eu falei assim, porra, acho que ela já sabia que a testa dela é grande, nem eu que tô contando, ela tem 40 anos. Não, a idade eu não falei, né, mas eu falei isso mesmo, falei, porra, acho que ela já sabia que ela tem a testa grande. Mas eu falei, não, mas é igual a minha, pô, a gente tem testa grande e tal. Mas foi que constrangimento. Do Vanda eu queria falar o seguinte, o outro emprego, né? Que esse eu achava maravilhoso. Até hoje eu acho engraçado, porque o primeiro emprego do Vanda, ele era segurança na caixa d'água. Oh, caralho, o maluco era segurança na caixa d'água, mano. Isso é muito engraçado, pô. Não sei se é engraçado pros outros, mas caralho, o cara é segurança na caixa d'água. Sério mesmo, quem que vai invadir uma caixa d'água? Caralho, tinha um segurança na caixa d'água, mano. Ele trabalhava 12 por 36, era o pior funcionário que eu já vi, porque ele aprendeu a tocar bateria no trampo, pô. Porque pensa para você pra pensar. O segurança de uma caixa d'água, ele não tem muito trabalho, entendeu? Não tem tanta gente querendo roubar água. Então ele ficava muito ocioso. Então ele levava a guitarra, ele é um ótimo guitarrista também, para instrumento também é muito bom. Então ele era um ótimo guitarrista, aí tinha uma banda lá em Morato chamada Trincazoides. E aí eles precisavam de um baterista. Guitarrista, ele já tinha o Alex, que era até professor de guitarra, manjava pra caralho. E aí não ia aparecer pra ele uma vaga de guitarrista. Aí ele falou, vou aprender a tocar bateria pra tocar lá. E aí tipo em 3 dias ele gravou um CD já, tá tocando bateria nesse nível. Ele estudava 12 horas por dia, às vezes mais assim. Então ele aprendeu muito rápido e hoje ele é baterista, mais do que guitarrista, mas ainda toca muito bem guitarra. E aí, tipo assim, ele levar a guitarra e estudar a guitarra no trabalho, tudo bem. Mas porra, você montar uma bateria na guarita, aí já é sacanagem, né? E ele montou. E aí ele trabalhava 12 por 36, então tinha, tipo, final de semana ele trabalhava ou sábado ou domingo. E a gente gostava muito de tomar cerveja. Então, às vezes eu ia lá no sábado, à tarde, passava no mercado, comprava cerveja, azeitona e ia lá pra caixa d'água. Porque a caixa d'água de Morato, não é tipo assim uma caixa d'água de uma casa, era uma caixa d'água pública, né? Da Sabesp, ele era a segurança do reservatório, não sei se é municipal, sei lá, reservatório público lá da cidade. E esse aí ficava no alto do morro, que faz sentido, né? Porque se você colocar uma caixa d'água num vale, embaixo, para você tirar água de lá, você precisa de uma bomba, né? Você bota em cima, a gravidade faz o serviço. Então ele era no alto do morro, então eu ia para lá e tinha uma vista. Não era uma vista muito boa também, mas era um lugar agradável, tinha muita árvore. Então a gente ficava lá tomando cerveja a tarde inteira. E esse era o trabalho dele. Eu ligava o som do carro, a gente ficava ouvindo música, tomando cerveja, comendo azeitona, e ele estava trabalhando como segurança da caixa d'água. E agora ele tem um pavão. Então parabéns ao povo moratense. Ai, que episódio mequetrefe, hein? Se você chegou nesse episódio, não desista, tá bom? Nem todos são assim. Tem uns que são bem legais. É isso, né? Nada de armas dos canezinhos. Volte no próximo. Valeu. Hoje tem show em Barueri. Então, provavelmente amanhã tem episódio novo. Segue nós aí. E ouve no 1.5.